Olá, Marta. Tudo bem? Boa noite. Olá, G. Cássia. Olá, Zé. Tudo bem? Deixa eu só fixar aqui o comentário. André Matos. Zé já chegou. Oi, Gustavo, Emanuele, Maria. Tudo bem? Jaqueline. Frederico, nosso convidado já está entrando aqui. Marcele, Thaís, Félix, Jucirene. Gente, hoje é o tema do momento, né? A gente vai estar falando aí sobre mais uma posição do recurso especial, o negócio cada vez piora. Olá, Ricardo, tudo bem? Oi, Jaqueline Ferreira, boa noite para vocês. Oi, Zé, boa noite. Boa noite, minha amiga. Tudo bem? Tudo jóia. Mais uma vez aqui Ó, juntos. seu Bom te ver. livro com seu artigo está aqui, só aguardando para eu levar para o seu autógrafo. Uma honra. Toda Bom, nossa. temos aqui a Junger. Um beijo grande para você. Marco Siciliano também, que sempre está com a gente. Fábio. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, gente, hoje a gente vai estar... A Tatiana já está entrando aqui também. Ô, minha querida, vamos lá. Vamos colocá-la aqui também. Espera aí um segundinho. Grande Tati já entrando. Gente, mas é muito assunto, né? Oi, Tati! Olá! E aí, você está Gente, lindíssima com esse cabelo novo. Eu tenho que dizer isso ao vivo e a cores, que eu não tive a oportunidade de me manifestar nesse sentido. Então, eu já deixo registrado aqui meus elogios. Muito obrigada, amiga. De nada. Vida nova. Serei sucinto ou apenas acompanhar a relatora? Não é? Pois é. Dizem que a gente muda o cabelo, né? Quando a gente quer mudar coisas na vida, né? Quando a vida muda também, a gente vai mudando o cabelo. O cabelo é meio que um paradigma de mudanças. Exatamente. Boa, Não tem jeito. Mas foi uma excelente mudança, minha filha. Deu certo, tá arrasando. Começou aí os 30, trintando com muito estilo. Tentei. Bom, minha gente, estamos aqui com Cleudson, com Anali, com Faspes, com Daniel, que também está sempre com a gente. Oi, Anderson, tudo bem? Bom, agora a gente vai estar incluindo o Frederico, nosso convidado. Espera aí, um segundo. Já convidamos ele aqui para ingressar na live. Oi, Gilberto. E aí, ele já está entrando. Isso aqui é rapidez. Oi, Fred, tudo bem? Boa noite, Mi, Tatiane, Zé. É um prazer estar aqui. Fiquei muito honrado com o convite. Espero poder contribuir um pouquinho com o debate aí, né, desse requisito que é novo para a gente, mas tem um monte de coisa aí que a gente pode pescar já de outras coisas, né? Queria falar, eu gostei do cabelo novo da Tatiana. Eu também até penteei meu cabelo diferente para ver esse espírito de renovação aí. Não ficou tão bom, mas a gente faz o que pode. Se eu tivesse cabelo, eu também tinha feito um penteado legal, meu amigo, para tentar acompanhar a Milady, mas também para mim não deu. A gente tenta, né, gente? Eu prendi o meu também, que ele não estava muito decente. Não, vocês duas estão sempre bem. Vocês duas estão sempre bem. Os dois estão ótimos. Acho que a gente está arrasando aqui nessa live. O cenário está lindo, com certeza. Olha, gente, primeiramente, Fred, eu queria agradecer profundamente a tua disponibilidade de estar aqui comigo, com a Tatiana, com o Zé, porque a gente sabe da agenda, né? No mundo tributário, a gente sempre está no inferno. Agora, tirando além dessa situação, no mundo tributário e tribunais superiores, a gente está no inferno elevado à enésima categoria. E você está nesse mundo. Então, a gente sabe como é difícil arranjar um horário na agenda. E eu queria agradecer profundamente por você estar aqui com a gente hoje.
Bom, gente, vou apresentar para vocês o Frederico Ferreira. Ele, além de um grande amigo, companheiro de trabalho, advogado da Petrobras, ele é uma pessoa que atua aí diretamente junto ao STJ, ao STF, então é uma das pessoas mais gabaritadas que a gente teria para trazer aqui para falar com vocês sobre os requisitos do recurso especial, e, na verdade, sobre essa novidade que surgiu com a emenda constitucional 125. Ele é mestre pela Universidade de Salamanca, pós-graduado em Direito Processual Civil e em Direito Empresarial e várias outras coisas, né? Um grande advogado, um grande professor e uma grande pessoa. Bom, Fred, já dando início aí ao nosso debate, eu queria que você colocasse todo mundo na mesma página no que tange a esse novo requisito que surgiu da relevância na emenda constitucional 125. Então, eu te passo a palavra aí, agradecendo mais uma vez a presença. Bacana, Mi, obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado pelos elogios injustos, mas de amiga, né? A gente sempre recebe bem. Bom, mas entrando no tema, né, que a gente separou para debater aqui hoje, em 13 de julho agora, né? Estamos muito recente, no calor do momento, aí, há 40 e poucos dias, 50 dias, foi aprovado o texto final da emenda 39, da emenda constitucional 39 de 2021, denominada PEC da relevância, né, que alterou ali o artigo 105 da Constituição Federal para criar um novo filtro de admissibilidade para os recursos especiais dirigidos aí ao STJ. O texto foi aprovado dia 13 e entrou em vigor logo no dia seguinte, a partir do dia 14, na verdade, promulgado dia 14 e entrou em vigor logo no dia seguinte, no dia 15, acrescentando aí 2 parágrafos ao artigo 105, parágrafo 2º e 3º, para exigir que, além dos outros requisitos de admissibilidade aí do recurso especial, o recorrente faça a demonstração de que as matérias ali encartadas no recurso especial também atendem, também preenchem um critério de relevância. Antes da gente começar o debate, eu acho legal a gente, e peço licença para todo mundo, mas para a gente ler o trecho, porque ele é bem sucinto, o texto inserido, porque ele é bem sucinto e ele contém algumas expressões que vão ser chave para o que a gente vai debater e para a formação aí do entendimento sobre esse novo requisito do recurso especial. Então, diz o parágrafo 2º, e aí eu vou ler de uma maneira mais genérica, que no recurso especial o recorrente vai demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, nos termos da lei, e friso propositalmente, a fim de que a admissão do recurso seja examinada pelo tribunal, o qual somente pode dele não conhecer, com base nesse motivo, obviamente, pela manifestação de 2/3 dos membros do órgão competente para julgamento. Aqui a gente tem uma série de expressões que precisam ser destrinchadas para a gente compreender e aplacar um pouco a angústia que dá aí ter que lidar com esse novo requisito, né? E aí, na sequência, o parágrafo 3º, inserido parágrafo 3º, ele vem tratar de algumas hipóteses de relevância presumida. Eu vou ler rapidamente aqui, depois a gente volta, se o debate caminhar para esse lado, a gente pode voltar e analisar uma a uma, ou pelo menos aquelas que dizem mais respeito ao processo tributário. Mas ele vai falar da relevância presumida nas ações penais, nas ações de improbidade administrativa, nas ações cujo valor exceda 500 salários mínimos, ações que gerem inelegibilidade, hipóteses em que o acórdão contrariar jurisprudência dominante, isso é capcioso, né, do Superior Tribunal de Justiça, ou outras hipóteses previstas em lei. E aí, assim, nessa contextualização, eu acho que é bom a gente começar pela definição de relevância. E qual seria ela? Não tem. A alteração constitucional, infelizmente, não nos trouxe, né? Não tem objetivamente exposta, né, hoje. Então, a gente tem que se socorrer, me parece, de conceitos de institutos análogos. E aí, óbvio, a associação direta é com a repercussão geral do STF, e aí Constituição e o artigo 1035 do CPC falam expressamente de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ou que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ou seja, demonstrar que a controvérsia submetida ao tribunal
ela extrapola o caso concreto. Essa é a mesma linha seguida no critério de transcendência lá da Justiça do Trabalho, né, nos recursos trabalhistas, recursos de revista trabalhista, artigo 896-A da CLT, que também fala de reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, aí sem tratar especificamente, expressamente, de extrapolar os interesses subjetivos da causa, mas de uma maneira ou outra, eu acho que me parece exigido isso, não estou distante do processo de trabalho há vários anos, mas, né, de uma maneira geral ela pode ser compreendida assim, e assim eu acredito que será regulamentado também o Instituto da Relevância, porque ele tem uma finalidade bem próxima desses dois outros institutos. E aí, assim, já avançando nessa contextualização, eu acho que, ao lado do efeito vinculante das decisões em ações de controle concentrado, da possibilidade de edição de súmula vinculante pelo STF, da necessidade de observância ou da vinculação de magistrados de instâncias ordinárias a resoluções de demandas repetitivas, ali do 927, do CPC, os requisitos de repercussão geral, transcendência e agora de relevância, eles se relacionam muito com esse nosso sistema de precedentes, cheio de peculiaridades, mas, de fato, constitui uma clara tentativa do legislador e, óbvio, por esforço dos tribunais, a objetivação dos processos, dos julgamentos dos processos nos tribunais superiores. E aí eu queria trazer aqui, que eu acho que é extremamente ilustrativa e digna de nota, um trecho do discurso da ministra Maria Tereza, agora há 2 semanas, dia 25, na sua posse como presidente do STJ. Eu estive presente à cerimônia e me chamou a atenção, esse foi o ponto do discurso de toda a cerimônia que mais me chamou a atenção, porque a presidente, no ato de posse, fazer referência a um requisito de admissibilidade de um recurso, acho que isso demonstra a importância para todo o sistema judicial e para o próprio tribunal, a importância que vai ser dada pelo tribunal. Aí eu fui lá buscar um pouquinho do trecho e vou citar, assim, numa referência livre, mas destacando alguns pontos que são importantes. Aí a ministra Maria Tereza fala que a chamada PEC ou emenda constitucional da relevância, ela tem um inegável impacto no processo de consolidação do STJ como corte responsável pela uniformização infraconstitucional, da jurisprudência infraconstitucional, e que será replicada em todos os tribunais do país. E a expectativa, portanto, é que a justiça se torne mais célere e efetiva ao deixar o STJ de atuar como terceira instância de recursos. Bom, óbvio, todos nós sabemos, o papel constitucional do STJ não é, pelo menos desde 88, uma atuação como terceira instância revisora. Mas eu acho que essa ironia aí no discurso, nessa brincadeira que a ministra Maria Tereza faz no trecho final que se refere ao requisito da relevância, ela destaca bem um problema que a gente vê com frequência na prática diária aqui no STJ, etc. Ou seja, as questões são submetidas ao tribunal com uma pretensão exclusivamente de revisão de recurso. E aí o requisito da relevância, me parece que ele vem como um reforço ao papel institucional de integração do sistema normativo infraconstitucional que é exercido pelo STJ. Eu costumo dizer, assim, é uma percepção pessoal e a gente pode discutir sobre os conceitos disso, mas antes da função de pacificação social, que é própria de toda prestação jurisdicional, a jurisdição dos tribunais superiores, eles têm a finalidade, a função de pacificar a jurisprudência, de uniformizar a tese. As teses que vão ser aplicadas pelas instâncias ordinárias, aí sim, com a função primordial de pacificação social. Então, quando a demanda chega no Tribunal Superior, a gente tem que compreender isso, o tribunal não está dando uma resposta ao seu caso concreto. Ele está dando uma resposta ao sistema judicial de uma maneira geral e orientando as instâncias ordinárias a aplicar esse entendimento no seu caso concreto. E falo isso também com alguma frequência, assim, eu acho que a sociedade, os jurisdicionados, nossos clientes, nossos empregadores, mas, sobretudo, nós advogados, a gente tem que se acostumar com a ideia
de que a solução do conflito, do litígio, no caso concreto, o sistema está sendo feito para que ela seja dada em duas instâncias ordinárias. Não é mesmo? Tanto não só o requisito da relevância, transcendência, repercussão geral, mas me parece que todo esse molde, essa forma que tem sido dada à dinâmica dos recursos de natureza excepcionais, dirigidos a tribunais superiores, ela vem para preservar a função jurisdicional do tribunal apenas como, ou na maior parte, preponderantemente, como uma função de integração do sistema normativo, de uniformização de tese. É difícil, às vezes, você explicar isso para o seu cliente. Né? Falar, a gente vê isso muito na prática, né? A gente vai bater súmula 7. Né? É assim, porque o sistema está pensado para ser assim. Né? Ele está sendo formatado, é óbvio que isso é uma construção ao longo de vários anos, a gente está falando ali desde a repercussão geral, é de 2014, então isso começou muito antes, a gente está falando de décadas, mas o sistema é pensado para ser assim. Tem alguma racionalidade? Tem defeitos, tem diversos defeitos. Nosso sistema de precedente é muito tupiniquim, é muito peculiar, né? Permite a fixação de um entendimento sem nenhum signing, sem nenhuma sinalização do tribunal, sem a ocorrência, a verificação de decisões reiteradas para dar solidez à fixação de uma tese abstrata, mas o fato é que ele é assim, e é esse trabalho, é com isso que a gente tem que trabalhar no dia a dia. É exatamente essa racionalidade que derivam a repercussão geral, o IRDR ou IRR na Justiça do Trabalho, o requisito da transcendência, agora o requisito da relevância, assim como outros filtros que a gente já está acostumado a lidar há muitos anos. Súmula 5 e 7, súmula 279 do STF, súmula 126 do TST, todos esses mecanismos, todos esses atributos, todos esses requisitos, eles são direcionados a abstrativizar a controvérsia que é submetida ao Tribunal Superior, para que ele cuide só da uniformização de tese, da uniformização de entendimento e deixe a pacificação social para as instâncias. Tati? Eu tô com uma coisa aqui no fundo da mente, querendo perguntar, justamente porque a gente foi convergindo, assim, a sua fala está excelente, assim, e ela foi indo muito pelo lado de demonstrar qual é efetivamente o papel que os tribunais superiores exercem, né, no contexto geral do Poder Judiciário, e se é uma instância revisora, se não é. E aí, o que eu estava pensando aqui era essa dicotomia fato-direito. E se é de fato, se é de fato razoável trabalhar com uma dicotomia, essa separação tão certa entre o que é controvérsia de fato e o que é controvérsia de direito. Principalmente porque... E no direito tributário é interessante a gente pensar nisso, porque muitas controvérsias não dizem respeito à interpretação da lei, mas à qualificação do fato, né? Aquilo que tipo de signo que é tratado pela legislação que a gente atribui ao recorte de realidade envolvido numa determinada demanda. Então, pensar nisso no direito tributário é particularmente interessante. E essa lógica de afunilar da primeira instância até a última instância, ela presume essa disparidade, né? Questões de fato e questões de direito. E eu confesso que eu acho muito difícil não ver uma instituição que ela tem vocação para fixação de tese, eu acho difícil não vê-la como uma instância revisora em alguma medida. Porque se ela reforçar uma tese de direito, ela confirma a análise do fato, feita lá atrás. Se ela não referendar aquela tese de direito que foi defendida no tribunal de origem, se ela colocar outra tese de direito em vigor, aí você tem que ir lá no fato de novo para ver se aquela conclusão se mantém ou não se mantém. Então, eu acho que é difícil assim, a gente fazer uma separação, né, do fato direito de maneira categórica.
Mas, por outro lado, eu entendo a validade sistêmica, do ponto de vista de racionalidade, principalmente gestão, pragmatismo, de você estabelecer critérios de afunilamento. E aí é que vem, né? Qual critério, como operar o critério. Eu não tenho particularmente uma pergunta, mas assim, eu até gostaria de saber se você parte de uma premissa de uma dicotomia clara ou se é uma questão pragmática, uma questão de pragmatismo. Então, pois é, eu achei excelente esse comentário, assim, óbvio, eu trouxe as súmulas, né, impeditivas de matéria fática, porque eu acho que elas são o maior exemplo desse papel de jurisdição abstrata que tem se tentado emprestar, né, que estão, tentado não, mas estão emprestando aos tribunais superiores. Assim, comentando especificamente a sua observação, eu acho perfeita. Não há como fazer uma dicotomia absoluta, não é binário, assim, é difícil separar. Por quê? Tirando as ações de controle concentrado no STF, e talvez até nelas, aí a gente tem um tema para um curso de pós-graduação, sobre a possibilidade de acordo, por exemplo, entendeu? Num julgamento de controle concentrado. Mas tirando né, de transação, o Supremo está fazendo, faz recorrentemente, mas em tese ele está julgando a validade de um ato normativo, né? Mas enfim, mas tirando essas exceções, no controle difuso, ele está julgando um caso concreto. É óbvio que existem hipóteses de separação. Na repercussão geral, por exemplo, uma vez reconhecida e instaurado o regime, a parte pode desistir, a parte pode perder o recurso, a sua pretensão recursal, e, no entanto, a tese ser fixada em sentido diferente, sentido favorável a ela. Né? A gente vê esses casos. Quanto a essa dicotomia, na prática, assim, eu vejo essa dicotomia na proposta, como você já sinalizou, na proposta, no modelo de organização institucional. Mas não tem como dissociar. E aí, assim, como a gente concilia isso? Me parece que, e isso a gente fala diuturnamente com colegas aqui na prática diária, e certamente vocês tratam disso, todo mundo que advoga em alguma medida para a instância ou para a instância superior, eu acho assim, para permitir que o tribunal julgue uma controvérsia submetida, uma pretensão recursal submetida a ele, ou superando essas restrições de matéria fática, de análise de matéria fática probatória, primeiro, você tem que conseguir formular sua pretensão recursal de maneira abstrata, de maneira objetiva, quase que independente do seu caso. A questão, a gente tem uma forma, tem um saudoso colega que ele era bom de modelo mental e ele deu essa fórmula para a gente, assim, que eu acho que é colocar. A controvérsia é saber se A viola B, A diverge de B, acabou. Não interessa, na hora de apresentar a controvérsia, não interessa as circunstâncias do meu caso concreto. Mas, fala, Zé. Fred, porque você colocou uma coisa que agora eu acho que você fez o ajuste vocabular perfeito. Você antes tinha colocado, e é o que a gente aprendeu, o controle difuso se opera em um caso concreto. A partir do momento que a gente começa a ver essa abstrativização da atividade jurisdicional, é como se você levasse a situação da seguinte forma. Tribunal Superior, existe aqui uma violação ao direito objetivo. Por acaso, o meu processo foi onde isso se manifestou como paradigma. Por acaso. Controla aqui esse tipo de violação. E vai valer para o caso do Zé, da Tati, da Micaela, de quem for. Ou seja, talvez seja necessária uma evolução nesse aspecto, né? Nesse aspecto de que, não, o controle aqui é do caso concreto. Mais ou menos, né? Se a gente estiver trabalhando, levando ao limite, eu sei que nem sempre estaremos lá, mas levando ao limite essa abstrativização da atividade jurisdicional, vai haver um momento, volto a dizer, levando ao limite, em que você não vai mais
ter o trabalho de qualificar um caso como repetitivo ou não. Todos o serão. A Sim. relevância é exatamente isso. É um amplo espectro de destinatários daquilo que será decidido. Desculpa a ansiedade, mas é que eu acho que você colocou a coisa de uma forma perfeita. E aí Não, eu Não, é verdade. mas eu acho que é exatamente isso. E isso, como o Zé apontou no final do comentário dele, isso se relaciona, parece que não, mas se relaciona exatamente com o tema da relevância, porque se você consegue colocar a sua pretensão recursal de uma maneira abstrata, você já indica ao tribunal que ela pode se repercutir, ela pode se multiplicar, ela pode ganhar aspectos que ultrapassam o meu interesse subjetivo na lide. Então, acho que essa é a primeira premissa de todo mundo que vai redigir ou analisar um recurso quanto à questão da relevância, assim como a transcendência, a repercussão geral, lendo a pretensão, eu consigo transformá-la num questionamento abstrato, objetivo? Se eu consigo, bacana, eu já tenho metade do caminho andado. Se eu não consigo, beleza, depende. E aí, quanto à questão fática, e só para concluir o comentário sobre o comentário da Tati, quanto à questão fática, a superação dessa necessidade de análise, de acervo probatório, etc., ela depende só do seguinte sentido: a subsunção do seu caso àquela tese abstrata, aquela controvérsia abstrata que você propôs para o tribunal, ela é possível com os fatos registrados no acórdão regional, porque a questão o impeditivo de análise de matéria fática não é de que se considere um fato, de se considere uma premissa fática. Como dissemos no início, a gente está julgando o caso concreto, né? Mas essa premissa fática, ela está onde? No meu argumento recursal, que eu trouxe desde a contestação ou desde a inicial, em apelação, recurso ordinário ou em recurso especial de revício extraordinário? Não, ela tem que estar no acórdão regional. Se o acórdão parte das mesmas premissas que o recurso parte, o que sobra para o tribunal analisar, para o Tribunal Superior, STJ, TST e STF, é só a controvérsia jurídica, que aí certamente você vai conseguir colocar de uma maneira objetiva e isso repercutir num indício, uma sinalização de relevância, de transcendência ou de repercussão, entendeu? Acho que é isso. Não, ficou perfeito, Fred. É uma coisa que acometeu, né, receios, porque a gente sabe que, querendo ou não, existe uma tendência natural a que você gere uma restrição de alcance desses tribunais superiores. Até por uma questão de você estar levando aos tribunais superiores demandas que não são justificáveis de serem julgados por tribunais superiores. Então, nesse movimento, com o objetivo de que haja uma prestação de justiça mais efetiva, até por parte deles mesmos, a gente vai criando esses requisitos. Sem dúvida, dentro de uma toada também da função deles. Né? No caso do Supremo, eu vou uniformizar o entendimento da Constituição. No caso do STJ, eu vou uniformizar o entendimento da legislação infraconstitucional. E aí, dentro desse contexto, fica uma insegurança, né, normal dos advogados quando sai uma emenda dessas, porque é aquela questão, a gente sabe que até a emenda ninguém vai exigir, né? E a regra do julgamento, já até teve recentemente uma decisão do STJ falando sobre esse critério da relevância e a exigência dele ou não. Então, eu queria justamente que você pacificasse o coração das pessoas que estão assistindo essa live, no sentido de como é que vai ser a aplicação deste requisito. Eu já tenho que me preocupar em sair falando da relevância alegremente ou não? Como é que é esse negócio? Pois é, isso... Assim, eu não compactuo da visão, e eu sei que foi uma brincadeira de que no direito tributário a gente vive no inferno, mas assim, porque eu gosto dessa emoção, eu gosto desse problema. Acho que todos nós, por isso que eu sei que foi uma... Eita, eu travei, mas por isso que eu falei que foi uma brincadeira. Mas eu acho que essa é a questão que inquieta todo mundo, assim, do tempo de aplicação e da forma de aplicação, né? Para tratar disso, eu acho que primeiro a gente tem que ler não o texto do artigo inserido, dos parágrafos inseridos, mas
o texto da Emenda Constitucional 125, que resultou ali da PEC 39. Por quê? O parágrafo 2º da emenda, não do artigo, mas da emenda, ele fala de uma aplicação imediata. Ele fala, eu anotei uma colinha aqui para não faltar ou não citar errado, mas a relevância de que trata o parágrafo 2º do artigo 105 da Constituição Federal será exigida nos recursos especiais interpostos após a entrada em vigor desta emenda constitucional. Então, primeiro, aí já tem um corte temporal de não acórdãos proferidos depois, mas recursos, o que permitiria, a princípio, a interposição, a exigência da relevância num recurso interposto no dia 16 de julho contra um acórdão proferido no dia 2 de julho, né? Ou seja, antes da promulgação da emenda. Mas, de todo modo, ele teria ali, ele sinaliza com isso uma aplicação imediata. Mas aí é importante a gente perceber que a norma constitucional introduzida pela emenda 125, ela teria, a princípio, uma eficácia limitada. Por quê? Porque ela mesmo diz isso. Né? O parágrafo 2º, ele fala expressamente da relevância nos termos da lei. Né? E aí a gente pode buscar outros cacos, outras amparas, assim, para confiar nesse entendimento. Por exemplo, o site do STJ divulgou notícia com declaração do então presidente Humberto Martins, no mesmo dia, falando que o próximo passo seria o esforço para a elaboração de um projeto de lei para regulamentar. Isso pode vir através do CPC, pode vir numa regulamentação autônoma, talvez uma alteração do CPC seja o caminho mais curto, mas o fato é isso. Além disso, a gente pode buscar o irmão disso no STF, né? O requisito da repercussão geral, e olha, ele evoluiu muito nos últimos 18 anos, mas o requisito da repercussão geral foi introduzido pela emenda 45, que é de 2004, ele foi incorporado ao CPC 73 em 2006, e ele foi internalizado no regimento interno do STF só em 2017. O STF enfrentou essa questão. Eu posso exigir um requisito formal, uma preliminar de repercussão geral? A partir de quando? Da emenda, do CPC ou do regimento? E entenderam que seria pelo regimento, a partir da alteração do regimento. Mas aqui vale uma ressalva. Você falou de decisão de ministro do STJ, recente e tal, eu trouxe de exemplo, separei de exemplo, uma decisão monocrática que assim, nem vale pelo conteúdo em si, mas pela referência ao requisito do ministro Vilas Boas Cueva, que ele faz questão de registrar no início da análise de que o acórdão, e aí eu acho que ele errou o tempo, sinceramente, porque, como eu disse, a lei fala do recurso, né, mas o acórdão teria sido publicado antes da vigência da emenda constitucional e, por isso, não se aplicaria o requisito da relevância. Então, assim, embora tranquila a conclusão que eu indiquei antes, de que demande regulamentação, já é possível a gente analisar, ao STJ analisar o requisito da relevância nos recursos que foram interpostos e que estão sendo interpostos depois da lei, depois da emenda, mas antes da regulamentação legal, e que estão sendo submetidos à análise dele, mesmo que não se exija uma forma específica de suscitar isso, né? Assim fez o STF, de 2004 a 2007, ele analisou a repercussão geral, sem forma, sem procedimento, mas analisava a repercussão geral e aí negava seguimento a recurso por ausência de repercussão geral num plenário de repercussão geral presencial, que à época não existia o plenário virtual, mas não exigia da parte uma forma específica, um requisito específico, etc. e tal. Nesse ponto, eu acho que vale mencionar aí que a gente já tem, e teve, decisão famosa, acho que a primeira que eu tive notícia foi do TJ de Goiás, que negou seguimento a recurso especial por ausência de uma preliminar específica de repercussão geral. Bom,
é natural que alterações legislativas tenham interpretações diversas de magistrados distintos, sobretudo alterações processuais, né? Mas neste caso específico, me parece que o entendimento, ilustrativamente do TJ Goiás, mas qualquer entendimento que negue seguimento em segunda instância a um recurso, ou, né, ali na vice-presidência, a um recurso por ausência de uma preliminar formal, ele é um entendimento prematuro. A gente viu, precisa de regulamentação, então a gente está com esse problema, a gente está com esse bode na sala, mas ninguém diz para a gente como a gente vai tirar ele. Então a gente vai tirar da maneira que a gente puder. Isso impede o tribunal de analisar a questão, a relevância da questão? Acredito que não, por conta da expressa referência à vigência no próprio dispositivo, etc., por conta do proceder do STF de 2004 a 2007, mas acho que isso ainda não vale, a eficácia, como eu disse, está limitada, e isso não vale como um requisito formal. Então, assim, de uma maneira geral, o primeiro ponto sobre isso é em que pese a necessidade de regulamentação, me parece que é possível ao tribunal e aos tribunais analisarem a relevância da controvérsia de recurso interposto após a vigência da emenda, e é recomendável a nós, advogados, que o façamos se socorrendo da repercussão geral, da transcendência, ou seja, em resumo, demonstrando relevância jurídica, política, social ou econômica, que a controvérsia ultrapassa os interesses subjetivos da lei em uma preliminar específica. Assim a gente se protege e evita um prejuízo processual decorrente desse lapso, que é necessário, não é nenhuma demora, né, mas é necessário até a regulamentação e o amadurecimento da jurisprudência sobre ela. Alazé. Posso duas perguntas, meu amigo? Uma, na verdade, tentando consolidar o que o amigo muito bem colocou. A primeira leitura que eu tive ao ler, comecei do começo, o 105, parágrafo 2º, foi a mesma do amigo. O aposto nos termos da lei me parecia que ia ser uma norma de eficácia limitada, ou seja, ia precisar da lei e antes da lei não ia rolar. Aí eu continuei lendo, cheguei no artigo 2º, tive a mesma conclusão. Então a pergunta que eu faço ao amigo inicialmente é: então, esse nos termos da lei, se ele não reflete a eficácia limitada do novo 105, parágrafo 2º, será que ele não reflete uma eficácia contível? Contida, exato, pode ser. É isso que a gente tem. Perfeito, Zé, perfeito. Eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente. Né? Isso reflete o trâmite da repercussão geral, o tratamento da repercussão geral no STF. Foi assim, ela produz efeitos, mas não de maneira plena. Né? Não é que é limitada, que dependa, todos os efeitos dependam da regulamentação dela. Perfeito o ajuste, Zé, é isso mesmo, me falhou a terminologia. Não. Veja, a tua explicação foi perfeita, Fred. Você fez a leitura que nem todos nós fizemos, meu irmão. Na hora que a gente pega o 105, parágrafo 2º, e lê só ele, se não tivesse o artigo 2º, eu aderiria tranquilamente, não obstante o que aconteceu no Supremo, eu aderiria tranquilamente ao que o amigo disse. Não. Sem lei, ele falou nos termos da lei, não tem lei. E a segunda pergunta que eu ia fazer para o amigo é nessa parte final aqui, ainda do parágrafo 2º, que ele diz assim: a fim de que a admissão do recurso seja examinada pelo tribunal, o qual somente pode dele não conhecer com base nesse motivo, ou seja, ausência de repercussão, pela manifestação de 2/3 dos membros do órgão competente para julgamento. Aí, já sabe onde eu vou chegar, né, irmão? Vai, manda brasa. Não, vai lá, conclui para a nossa audiência, mas eu acho que assim, é sobre a possibilidade de decisão monocrática. Isso aí, manda brasa. Como o Zé falou, o trecho final ele fala: relevância só pode ser rejeitada por manifestação de 2/3 do órgão competente. Aí primeiro a gente tem essa indicação, é turma, sessão ou corte. Isso é um alento para gente que milita, para gente que depende da prestação. Por quê? Eu ia até comentar isso no final, mas eu acho que vale a pena trazer. Ele está falando que a relevância é presumida em todos os casos, porque a gente só pode rejeitar com um quórum qualificado, ok? No caso da turma, esse quórum qualificado é de
4 ministros para rejeitar. Precisam de 4 ministros para rejeitar. Logo, se 2 reconhecerem a relevância, ela está reconhecida. No caso da sessão, são 10 ministros, a reunião de 2 turmas. A gente precisaria de 7, né? No caso da Corte Especial, são 16, a gente precisaria de 11. São números expressivos, assim, em termos de contagem de voto, etc. Eu acho que isso já dá um alento, né? Mas esse é um parâmetro objetivo e está expressamente previsto no texto constitucional, e eu acho que, assim, a relevância deve ser analisada. Inicialmente, eu te falaria, a resposta é: a previsão constitucional para rejeição é de 2/3, então na turma apenas se houver voto de 4 ministros. A questão que se põe imediata, antes da gente entrar no problema, mas a questão que se põe imediata, uma vez reconhecida ou negada a relevância em uma determinada controvérsia. E aí eu não estou falando de tese, porque a gente tem que fazer essa distinção ali, aqui não está falando do caso concreto. Mas, em termos tributários, a gente tem controvérsias que se repetem aos milhares, né? Então, negada ou reconhecida a relevância em uma determinada controvérsia, independente do caso concreto. Pode o relator aplicar esse entendimento monocraticamente? Me parece que sim. Ok? Porque a turma ali já decidiu, e a menos que isso se escale, né? Ou seja, que a outra turma da sessão divija, sejam opostos e admitidos eventuais embargos de divergência, e a sessão pacifique, a princípio, o relator poderia aplicar, obviamente, em decisão que desafia agravo interno, etc., para submeter ao órgão colegiado. Até aí tudo bem. O problema aqui é a gente tratar da possibilidade de decisão monocrática, seja reconhecendo, seja negando relevância, quando a turma não apreciou aquela matéria, aquela controvérsia objetiva. E aí eu não gostaria de me socorrer dos institutos análogos e tal, especialmente a repercussão geral. Por quê? O regimento interno, e aí a gente está falando da evolução do Instituto da Repercussão Geral, o regimento interno hoje do STF permite decisões monocráticas, tanto para reconhecer a repercussão geral, quanto para negá-la sumariamente. E esse é um problema. O reconhecimento é tranquilo, está no CPC, a gente está tratando as hipóteses de repercussão geral automática, né? 1035, né, para a terceira. A negativa, a gente está tratando de uma hipótese que existe só no regimento interno do STF, introduzida por uma emenda regimental, a emenda 54 de 2020, que é bastante controversa, mas que diz pura e simplesmente que o relator pode negar a repercussão geral com efeitos que não ultrapassam o caso concreto. Então, da análise dele, do entendimento individual dele, ele vai negar e não vai... Se ele achar que existe possibilidade do plenário reconhecer a repercussão geral, aí sim, ele submete ao regime de repercussão geral, e talvez até seja legal a gente falar essa diferença, mas ele submete ao regime de repercussão geral, e aí vai para o plenário virtual, o plenário do Supremo vai decidir, com necessidade de manifestação expressa de todos os ministros, se ausente um ministro, suspende a votação até que atinge o quórum qualificado de 8, né, nos 2/3 de 11, e aí fica rejeitada ou reconhecida por maioria a repercussão geral. Mas, no seu caso concreto, o relator pode negar. Pode negar e pode... e aí, óbvio, existe uma sistemática recursal, de agravo para a turma, etc. e tal, mas é um dispositivo bastante criticado. Por quê? Porque a Constituição e a redação do artigo 102 e dessa inovação do artigo 105, elas são muito semelhantes, elas falam expressamente do quórum qualificado, do órgão colegiado, do julgamento colegiado com quórum qualificado para poder rejeitar a relevância ou a repercussão geral, conforme o caso. Então, é um artigo muito, muito criticado. Embora, para mim, faça algum sentido
dentro da dinâmica processual do STF. Eu posso até abordar esse assunto, mas porque, a rigor, se a gente não tivesse essa possibilidade de análise monocrática, ficaria esvaziada a competência da turma nos processos civis. A gente ficaria a competência da turma ficaria restrita a ações penais originárias, recurso em mandado de segurança, recursos ordinários, etc. e tal. No controle difuso, em instância excepcional, ficaria esvaziada, porque ou o relator reconhece, submete ao plenário virtual da repercussão geral e isso decide tudo, ou o recurso não é julgado, entendeu? Era mais ou menos isso. Mas é um problema. Na relevância, eu espero que não exista essa possibilidade. Hoje eu acho que não há, porque a gente só tem o texto da Constituição. Isso foi introduzido no STF por emenda regimental, que tem força de lei ordinária, de constitucionalidade duvidosa, mas por enquanto a gente cumpre. Né? Até que o próprio STF fale que o regimento dele é inconstitucional, a gente cumpre. Mas na relevância, eu torço para que isso não aconteça, para que o relator tenha a necessidade de submeter ao plenário, e aí sim, só depois do plenário, do órgão colegiado, né? Estou dizendo, da turma, da sessão ou da corte. Depois do órgão colegiado se pronunciar, que ele possa, aí sim, aplicar um entendimento, porque ele não vai estar decidindo, né? Ele vai estar aplicando um entendimento a um caso específico. Uhum. Eu perguntei isso na sequência, Fred, só explicando a metodologia, porque a gente trabalhou a questão do contido, do contível, e eu queria exatamente te ouvir para saber o seguinte: o quanto que se pode conter um texto constitucional que, a toda aparência, só admite uma interpretação. Somente pode dele não conhecer, tal qual o amigo disse. Mas muito obrigado pela resposta, principalmente fazendo o paralelo, porque nós temos aí um maior de idade já, 18 anos, e um recém-nascido. É bem provável que os passos sejam seguidos. Exatamente, é isso. Infelizmente, o Instituto veio pelo STF, a ele que cabe errar por último, né? E ele errou nesse caso. E tá aí. A gente vê aqui um conceito jurídico indeterminado, né? Porque o que é relevante a priori é uma questão absolutamente subjetiva, tentando ser concretizado e elevado a status de pré-requisito recursal. E aí o que eu achei interessante é que, pelo menos, a emenda deu uma ajudada na gente, né, Fred? E ela trouxe algumas hipóteses onde, naturalmente, eu vou presumir que exista essa relevância. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, eu queria te ouvir sobre essas hipóteses que foram elencadas. O que você achou do nosso constituinte derivado nesse sentido? Poxa, Posso só dar uma complementada na Mila? Mas, assim, é um complemento muito rápido. É só porque tem um requisito desses. E eu estou interessada, estou, assim, na expectativa de ver o que você vai comentar a respeito. Que eu fiquei meio encucada de por que está ali. Principalmente ao comparar a redação da emenda, né, da alteração do texto constitucional, com o texto da própria emenda, do artigo 2º, na sua segunda parte. Mas é só esse complemento. Estou super interessada em saber qual é a sua... Estamos falando do valor da causa, né? Do valor da... Exatamente. Não, bacana. A gente chega lá. Eu acho que, assim, como a gente tinha falado no início, o artigo, o parágrafo, eu estou chamando de artigo o tempo todo, mas o parágrafo elenca ali as hipóteses de relevância presumida, em paralelo ao que o 1035, parágrafo 3º, faz com a repercussão geral automática, etc., que vai tratar lá de contrariedade à súmula, jurisprudência dominante, né, e as outras hipóteses. Óbvio, são diferentes as hipóteses, mas tem ali um rol que não é taxativo, e essa é a minha primeira impressão, falando do que eu acho sobre o parágrafo 3º e sobre esse rol. A primeira boa notícia é que na última linha o último inciso fala de outras hipóteses definidas em lei. Então a gente pode, né, sem a necessidade
de uma emenda constitucional, de uma reforma constitucional, a gente pode ter na regulamentação a abertura dessas, ampliação dessas hipóteses e também, eventualmente, por lei ordinária, ampliá-las no futuro, conforme a jurisprudência, a vida, né? Eu acho que, na verdade, é isso, a gente está tratando da resposta do Estado à vida que acontece lá fora. O que a vida pedir que se faça, né? Então, essa acho que é a primeira boa impressão. Além disso, de uma maneira geral, a existência dessas hipóteses, elas não restringem, né? Elas abrem, como quando a gente estava comentando com o Zé, a premissa é de que a relevância é presumida, existe em todos os casos, porque só pode ser rejeitado por 2/3, né? Mas esses casos, eles são exceção à rejeição, né? Ou seja, nestes casos, nem 2/3, nem unanimidade poderá rejeitar. São os casos de ação penal, e aí, assim, eu vou passar rápido por esse que eu acho que tem menos a ver com o nosso tema e tal, mas as ações penais, apesar do caráter personalíssimo, né? Uma ação penal, ela está ali protegendo um bem jurídico específico e pretendendo a restrição de uma pessoa, né? É personalíssimo, mas o patrimônio jurídico sensibilizado me parece que justifica tanto o patrimônio protegido, tutelado pela norma penal, mas também o patrimônio do eventual paciente, do réu, né, que é a liberdade. As ações de improbidade administrativa, aí, além também desse interesse individual do réu, mas o interesse público, né, a gente está tratando de moralidade pública, isso aí já é tranquilo, um pressuposto de relevância. E aí eu vou inverter a ordem dos incisos, viu, Tati, para a gente abordar lá as causas. As ações de inelegibilidade, também pelo mesmo bem jurídico tutelado, né, exercício de direito civil, e aí sim a gente entra nas causas que ultrapasse o valor de 500 salários mínimos. Aí a gente tem dois problemas, ou dois problemas não, mas duas questões que eu acho que merecem atenção. A primeira, a Tati fez referência, é o trecho final do artigo 2º da emenda 125, que fala ocasião em que ou seja, a relevância será exigidos recursos interpostos após a vigência da emenda, ocasião em que a parte poderá atualizar o valor da causa para fins que trata o artigo 3º, o inciso 3º do parágrafo 3º do referido artigo, aí a gente está falando das causas acima de 500. Me parece que isso é uma solução, primeiro, imediata, né, do problema dos recursos que serão interpostos ainda na pendência de uma regulamentação, etc. e tal, e um esclarecimento protetivo, eu acho, assim, com um fim garantista. Olha, se ajuizou sua causa em 2.000, o valor da causa lá é R$1.000, a gente vai atualizar isso. Você pode atualizar na interposição. E aí me parece que isso é um ônus da parte, tá certo? De pegar na preliminar específica de relevância e falar, o valor se eu quero enquadrar a minha pretensão pelo inciso 3º, eu tenho o dever de falar, olha, a minha causa está adequada ou autorizada pelo inciso 3º, porque, não obstante o valor da causa seja esse tipo de R$1.000, vocês demoraram tanto para solucioná-la, para equacioná-la, que hoje ela está em 500 mil ou 600 mil, para a gente arredondar para cima aí. Então, acho que essa é a primeira questão. E aí, na interposição, me parece que seria necessário a parte fazer essa atualização. É um outro requisito, Fred, que parece... Sim, fala, Zé. Desculpa, eu congelei aqui, cara. Voltou, beleza. Fred. Beleza. Mas é outro requisito que não me parece exigir uma transcendência ou a extrapolação dos interesses subjetivos, mas acho que a política judiciária, né, e óbvio, isso conta com a participação, uma norma dessa natureza conta com a interlocução do próprio STJ, do Poder Judiciário, na concepção dela, é um critério objetivo. Agora, uma questão interessante de se debater e que talvez possa ser objeto de regulamentação, e se não for, a gente vai ter que lidar com ela na prática, é
a questão de um pedido ilíquido ou de um proveito econômico que você não consiga aferir no momento da interposição. Isso aí, vamos tratar daqui, a título de exemplo, uma repetição de indébito que está ali muito bem liquidada. Eu sei o valor do indébito que eu tenho e ele talvez, neste caso, no meu caso, não ultrapasse os 500 salários mínimos. Mas eu estou tratando de uma controvérsia que vai me interromper o recolhimento indevido, que eu faço paulatinamente porque tenho autuações recorrentes. Né? Eu tenho, talvez, um mandado de segurança adjacente ali. Eu acho que cabe, sim, me parece que cabe, e pelo que eu li, eu acho, pelo menos doutrinariamente, e essa comunidade aí aberta de interpretação da Constituição tem entendido que cabe, mas, de novo, é um ônus da parte demonstrar. Né? Esse é um requisito muito objetivo. Primeiro, definir o valor da causa, demonstrar a eventual atualização, se ela for relevante para suplantar o sarrafo ali, né, o requisito mínimo, e se eu quiser me aproveitar de um valor não liquidado, ou futuro, eu tenho que fazer essa demonstração na preliminar específica. Mas me parece, a princípio, que a menos que haja uma restrição legal na regulamentação, essa seria a solução mais adequada. Né? E, por via das dúvidas, vamos adotando até que a jurisprudência se pronuncie expressamente sobre ela. Acho que esse seria o caminho. Perfeito. Tá certo? E aí, na sequência... Fala, Zé. Não, foi mal, parceiro. Era uma pergunta aqui, eu acho que de certa forma você já colocou aí com precisão, mas eu queria explorar só um pouquinho mais. Ele usa o vocábulo atualizar o valor da causa. Atualizar. E aí eu não sei até que ponto ele pode querer fazer a maldade do seguinte: eu não falei liquidar, eu falei atualizar. Pode. E aí meu ônus fica super incrementado, né, Fred? Porque aí eu vou ter que trabalhar não só a elasticidade desse conceito, como cumprir todo o ônus a que o amigo fez referência, né? Não, pois é. Aí assim, me parece que a atualização é do valor atribuído à causa originariamente. É o valor da causa que eu coloquei na inicial. E aí eu vou atualizá-la. A gente está acostumado a trabalhar com Selic, que é correção em juros, aplica. Fica mais fácil, né? Mas índice legal, não tem muita dúvida. É o valor da causa atualizada, aquele que está lá no cadastro do processo, está na inicial, está no cadastro do processo. Se não foi reformado, se houve alguma reforma, alguma alteração em eventual impugnação, ou no arbitramento ali, na condenação em primeira ou segunda instância, você vai partir deste parâmetro objetivo e fazer a atualização. Me parece que a atualização aí abrange correção monetária e juros desde a data da mora, né? E aí vai variar de acordo, falando genericamente, porque a gente pode estar tratando de questões cíveis, né? Mas desde a data da mora. Agora, liquidação, aí me parece que seja o caso só em que a demonstração desse requisito dependa de a inclusão de um valor ou de um patrimônio jurídico que não esteja incluído no valor da causa. Entendeu? Aí eu tenho que falar, não, agora eu vou liquidar. Esse pedido não era líquido, mas é porque eu não sei até quando ele vai. Mas agora eu consigo estimá-lo em alguma coisa. E por isso que eu falei, me parece necessário que o recorrente cumpra esse ônus mesmo. Senão, o recurso pelo menos não cabe nesse inciso terceiro de 500 salários mínimos. Ele pode caber por outras razões, mas neste inciso terceiro não caberia. Uhum. Tá certo? E aí, na sequência, por último, seriam os acordos que contrariam a jurisprudência dominante do STJ. A gente vai ter a problemática e a controvérsia da caracterização do que é jurisprudência dominante. Né? Isso é difícil, eu acho que a gente convive com isso até hoje no STF. Né? A gente, no caso da repercussão geral, que eu tenho feito esse paralelo, a gente viu ali a repercussão geral automática, ela continua autorizada em decisões dominantes, e a gente vai tendo que ler
a jurisprudência, entendeu? Existem dúvidas, uma decisão que resolve um embargo de divergência na sessão, uniformizando o entendimento das turmas, me parece que sim, reconhece a prevalência de um entendimento jurisprudencial. Mas reiteradas decisões de uma única turma, talvez não, porque a outra possa divergir. A gente vai ter que trabalhar com isso na prática, mas eu acho que é uma porta aberta também para a gente ter ali vamos dizer, uma negociação com o tribunal, de eu demonstrar que às vezes não está simulado, mas tem vários precedentes, não tem um embargo de divergência, mas tem vários precedentes, e aí dá para encaixar porque eventualmente o magistrado também julga por política judiciária, porque ele acha a causa relevante, ainda que não esteja ali autorizada nessa hipótese, nesse inciso. Entendeu? Eu vou, nesse ponto, até citar aquela situação da capatazia, né? Porque, veja, até a primeira sessão julgar, o que a gente tinha? Decisões da primeira e da segunda turma, primeiro por maioria, depois por unanimidade, em um sentido. Então, a jurisprudência dominante, ao fim e ao cabo, da primeira sessão, porque é composta pelas duas turmas, desde 2017 se posicionou no sentido contrário à inclusão dessa despesa na base de cálculos de tributos que envolvem importação. Então, eu acho que você demonstrando de acordo com o tribunal, com a composição dele, esse andamento, é algo que fica muito factível. Agora, eu vejo que existe também uma dificuldade de se entender quais são as decisões dos tribunais superiores, né? Assim, eu gostaria de trazer um exemplo que me chocou no dia de hoje, então, assim, eu estou querendo falar dele para todo mundo, tá? Eu estou num momento difícil. É a necessidade que eu tenho de falar sobre o assunto. O que acontece? Você tem aí já reiterado, decidido pela primeira sessão, repetitivos, que se uma causa de um processo administrativo fiscal ela não é julgada em 360 dias, você tem omissão caracterizado que gera a necessidade de julgamento. Ou seja, mandado de segurança por omissão caracterizado, liminar dada, até mesmo muitas situações já é dada diretamente à segurança. O que eu acho interessante é que, mesmo com esta situação, existem juízes que não aplicam precedente tal composto. Então, quando a gente estuda teoricamente, né, e a gente passa esse critério da relevância e diz assim, olha, é possível dizer que existe uma relevância no recurso especial quando existe uma decisão do Poder Judiciário que ataca um entendimento da jurisprudência dominante. E o aluno, muitas vezes, assim, mas não é possível. Todo mundo não está antenado com a jurisprudência suprema? Pois é, meu filho. Inclusive, numa situação dessa, em que você tem a obrigação, o juiz está vinculado à decisão tomada pelo STJ, ele decide contra. Então, isso é trabalhar no contencioso tributário brasileiro. Por isso eu falei do inferno no início, e agora no final eu falo que nós precisamos ganhar adicional de salubridade ou periculosidade. Ao cabo, todos vamos acabar enlouquecidos. Não é isso? Eu te apoio, Mi, tô contigo, 100%. Da mesma forma, minha amiga. Pois é. Posso abusar do Fred e fazer mais uma pergunta? Essa é extremamente prática de quem trabalha nos tribunais superiores, Fred. E eu espero, eu estou torcendo aqui para a sua resposta ser mais ou menos o que eu falei lá na empresa. Ele coloca aqui que recursos interpostos após a entrada em vigor desta emenda deverão observar o critério da relevância. O amigo muito bem colocou que a emenda é de dia 14, publicada dia 15 de julho de 22. Vamos supor que no dia 10 de julho eu entrei com RESP. E ele foi inadmitido por outros motivos. Na hora de eu entrar com um agravo interno ou com um agravo em recurso especial, ainda que não seja obrigatório, embora eu gostaria de, por favor, te ouvir sobre isso, não seria, no mínimo, prudente nesse agravo, seja interno, seja em recurso especial, Interessante. eu já trabalhar um capítulo de relevância nele, meu amigo? Queria, por favor, te ouvir sobre isso, tanto na tua percepção jurídica quanto na tua experiência de dia a dia, por favor. Sim. Zé, bom, eu como advogado, perdão, vocês desculpem, eu estou bebendo água constantemente, até porque eu estou com uma irritação na garganta, que às vezes some a voz, por isso estou hidratando. Mas, assim, como advogado cauteloso, eu acho que sempre vale a pena. Me parece que, no caso concreto, não seria necessário, porque
o recurso foi interposto antes da emenda constitucional, ok? Mas, como a relevância ela vem numa atualização do papel institucional do STJ, não acho que ele vai ser negado o segmento. A ele negado o segmento. Se você superar num agravo interno, se tratou de repetitivo, etc., ou num agravo em recurso especial, se tratou de outra violação, de outra restrição. Superado essa temática do agravo interno, para análise da premissa, eu acho que valeria a pena, mas não me parece que seria exigido, porque o recurso ele já está pronto. A premissa não vai ser a premissa preliminar, ela não é posta no agravo, ela é posta no recurso especial. E uma vez protocolado, levado a protocolo, não tem como mexer ali. Mas vale a pena tratar da relevância? Talvez sim. Não vai ser um critério de análise, mas eu acho que vale no convencimento. A gente conversa muito com o tribunal e tal, né, assim, com gabinetes, etc. O que eu faço para aumentar a admissibilidade? Assim, uníssono, mas ninguém escreve isso, atraia a atenção do ministro. Porque aí os problemas processuais ficam mais fáceis de ser superados. Se você consegue demonstrar a relevância num cenário que a gente está tratando de uma inovação, eu acho que vale a pena. A gente sempre recomenda, a gente sempre discute com o colega e tal, fala, cara, coloca a sua controvérsia de cara para chamar a atenção. Depois você vai tratar atrair a atenção do ministro, depois eu vou tratar dos requisitos formais, da essência. Mas, enfim, como o recurso especial foi interposto, você não vai conseguir mexer nele mais, eu acho que não seria necessário tratar no agravo. Tá certo? Mas esse tema, de todo modo, como ele puxa um gancho, eu já estou até extrapolando, vocês desculpem, gente, mas eu falo mesmo. Mas como ele puxa um gancho, me parece que, e eu acho que isso é importante a gente falar, dessa decisão, por exemplo, do TJ de Goiás, que negou seguimento ao recurso de revista, a um recurso especial por ausência de relevância. O recurso cabível é o agravo do 1042, o agravo em RESP. Por quê? Porque o agravo interno, a única exceção, a única que torna cabível ele, é de fato a utilização de um precedente de repercussão geral ou de repetitivo, né? E se isso acontecia muito na minha época de justiça do trabalho, lá há 20 anos atrás. Se negado segmento ao agravo em RESP ou submetido a um regime de agravo interno, caberia reclamação por usurpação de competência, porque, e aí acho que é muito claro isso no texto constitucional, a análise da relevância é, de fato, uma prerrogativa do STJ. Não, excelente. Beleza. Fred, olha, adorei. Eu acho que você tratou de um tema extremamente inovador, né? Afinal de contas, a gente está ainda debatendo quais vão ser os contornos e aplicação. Houve uma regulamentação sobre o tema, mas eu acho que você trouxe aí a sua experiência, a experiência do que aconteceu em relação à própria repercussão geral, né? O que, obviamente, vai acabar sendo replicado de um modo ou de outro para esse critério da relevância no STJ. E eu queria te agradecer demais por essas considerações, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Vários colegas aqui assistindo, o Felipe está aqui, o Rafael estava aqui, o Igor estava aqui. Então, assim, agradecer a todo mundo que estava aqui acompanhando a gente até o final e dizer que essa live, inclusive, pessoal, vai ficar gravada. Então, se você entrou no finalzinho, você vai ter condições de ouvir desde o início. Inclusive, ele dá importantes dicas para você no momento de desespero com relação a essa questão do critério da relevância. O que fazer? Faz, não faz, escreve, não escreve? Então, assista desde o início, tá bom? Bom, Fred, vou passar a palavra para você se despedir do pessoal, já agradecendo aí a sua presença. Fami, foi um prazer, né? Acho que não tem o que falar. Esse bate-papo é sempre muito bom, a gente faz isso no dia a dia, né, Zé e tal. Eu acho, você mencionou nominalmente o Felipe, é outro cara que eu adoro debater, um extremo conhecedor de processo, a gente discute, briga quase que diariamente, e é muito legal, eu adoro debater. Esse é um tema novo que vai ser construído ainda na jurisprudência, eu acho que cabe a gente fazer esse debate justamente para tentar ir moldando
a construção, a regulamentação de uma maneira que seja mais adequada à nossa militância diária. Mas, para além disso, foi um prazer enorme e uma honra estar aqui com esse microfone aberto para poder dar meus pitacos com gente tão gabaritada como vocês três e com o pessoal que gastou um tempinho para ouvir a gente. Foi um prazer enorme, estou sempre à disposição. Obrigada, Fred. Bom, Zé, Tati, um prazer imenso estar com vocês aqui também. Passo a palavra para vocês, para a gente já ir se despedindo. Bom, acho que nada mais do que subscrever tudo que você falou. Agradeço também pela oportunidade de estar aqui com o Fred falando sobre esse assunto que é tão importante, não só porque a gente tem fluxos teóricos que nos colocam em dúvida em relação à delimitação do que é ou não relevância, mas, sobretudo, pelas repercussões práticas e que já são um problema do cotidiano do contencioso judicial no momento. Acho que esse era um tema que eu e Micaela já queríamos colocar isso em pauta já há um tempão, assim, desde que saiu a gente trocou uns áudios, assim, nossa, você viu? E aí já colocamos, assim, em pauta todas as dúvidas que surgiram, e é sempre muito bom pegar as nossas dúvidas e trabalhá-las em grupo e principalmente com convidados tão especiais e que sempre trazem luzes tão frutíferas sobre esses temas que nos deixam desconfortáveis. E eu digo desconforto sem nenhum cunho pejorativo. É o que a Mila falou, a gente é meio doido, né, no tributário. A gente adora desconforto. Porque se a gente não gostasse de desconforto, a gente estava realmente fazendo a coisa errada na nossa vida. Mas é isso, gente. Foi ótimo. Obrigada, Fred, por ter aceito o convite. Obrigada, Mila, Zé, por sempre serem excepcionais aqui nessa parceria. Um beijo, boa noite. Bom feriado para vocês. Bom feriado, é verdade. Da minha parte, muito rapidamente, agradecer demais aí ao Frederico. O bate-papo foi ótimo. Desculpa aí ter falado demais, meu amigo, mas eu tinha que aproveitar a oportunidade de poder conversar com você e tirar tanta dúvida. É sempre um prazer, uma honra muito grande conversar com os amigos da Petrobras, principalmente os colegas que trabalham em Brasília, que trabalham com esse tema, super experientes. Os números mostram o quanto é importante ter essas equipes dedicadas. Aliás, um grande abraço para a minha equipe também dedicada, para o Alexandre Portugal, para o Thiago Tiroli, para o Fábio, para a Roberta, para o time todo também da Vibra. E agradecer muito ao amigo pela paciência, pela boa vontade aqui com a gente. Mandar um abração para você, tudo de bom ao amigo, à família, excelente feriado. Miladies, sempre um prazer estar com vocês sabem. Beleza, pessoal. Beijo grande, até a próxima. Um abraço, gente. Até a próxima.